A gente aprendeu desde cedo que a gente precisa funcionar, que a nossa vida precisa andar, que as coisas precisam acontecer e que a gente não pode ficar para trás. Mas tem um momento, que é geralmente no silêncio, em que isso começa a não ser o suficiente para a gente. Resolver não é o suficiente, ser útil não é o suficiente, dar conta de tudo enche o saco. Costuma ser no final do dia. Né? A gente faz o que a gente tem que fazer, a gente fala o que a gente tem que falar, resolve, né, as coisas ali, seja do trabalho, enfim. A gente faz tudo, mas ainda assim fica uma sensação estranha, que não é necessariamente uma tristeza e também não é uma ansiedade, é mais próximo talvez de perceber que mesmo as coisas estando funcionando muito bem, a gente não está realmente dentro daquilo. Como se a nossa vida estivesse acontecendo do lado de fora e você está só acompanhando ali como um figurante, né? E o mais interessante disso é que essa sensação ela não aparece quando você está ocupado, quando a gente está, enfim, envolvido nas coisas, né? Fazendo as coisas. É quando a gente está em silêncio que isso começa a incomodar. Porque enquanto a gente está resolvendo o problema, enfim, a gente não precisa se ocupar de quem a gente de fato é, né? A gente está no fazer. E a gente não aprendeu a lidar com essa pergunta. A gente aprendeu apenas a funcionar e não a ser. E a gente funciona bem, né? Mas a gente entende que isso não resolve tudo. Porque chega um ponto que não é mais sobre resolver as coisas, é sobre sustentar o peso da existência, digamos assim. Sustentar o silêncio, sustentar a própria vida, sustentar quem você é quando ninguém está pedindo nada para você. É aí que é difícil. Isso é muito difícil, porque não tem ninguém dizendo que você está no caminho certo. Só está você. E aquilo que aparece quando você está sozinho e para, né? Mas esse é um estado que nem todo mundo se permite, o estado de parar. É por isso que a nossa geração sabe lidar com o tédio, por exemplo, né? A gente se ocupa o tempo todo, se distrai o tempo todo, se preenche com coisa inútil, né? Simplesmente porque a gente não aprendeu a ficar onde incomoda. Esse é um ponto. Onde não tem resposta pronta, onde a gente não precisa performar. Isso constrói uma vida que funciona, mas que por dentro é oca. A gente resolve tudo do lado de fora, mas evita tudo que está dentro da gente. E o ponto, mano, é que esse boleto um dia chega. E esse boleto às vezes chega no nosso vínculo, nos nossos vínculos, na nossa dificuldade de permanecer, chega na sensação de que está sempre faltando alguma coisa, mesmo quando teoricamente está tudo certo. Talvez o ponto mais difícil de admitir seja que a gente já sabe disso. A gente sabe onde a gente está evitando, a gente sabe onde a gente está adiando as coisas, a gente sabe onde exige da gente a gente está sumindo, né? A gente está fugindo. O problema não é a falta de clareza, é o custo que tem não fugir, porque quando a gente para de fugir e começa a responder, essa resposta muda a gente, mas também cobra um preço, né? Você deixa de ser alguém que poderia ser para ser de fato alguém. Não é mais uma hipótese, é uma realidade. E isso vai gerando aos poucos mudanças na gente. Bem aos poucos, né? Quando a gente para de evitar. Quando a gente decide sustentar, mesmo quando é incerto. Quando a gente não abandona mais as coisas. E talvez isso é o que mais esteja faltando na gente. Não é mais informação, não é mais estratégia, não é mais disciplina, não é mais coaching. O que a gente precisa é aprender a lidar com a responsabilidade que todos nós temos, sem evitá-la, sem fugir, permanecer, aprender a sustentar, mesmo quando não existe ninguém dizendo pra gente que aquilo é o caminho certo, que de fato a nossa performance está ok, porque quando o silêncio aparece, quando a gente lida com a gente mesmo, a gente está diante de algo que é muito maior do que só o fazer. De fato, fazer faz parte da gente. Só que existe algo mais profundo, que é o nosso ser. A nossa vida, ela vai, de fato, caminhar para um lugar de maior significado quando a gente parar de fugir das perguntas e dos incômodos que são muito, muito fundamentais para a gente. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha te incomodado aí. E se ele fez sentido, peço que você compartilhe, curta e se inscreva aí no canal. Um abraço e até a próxima.